Você já reparou que tem dias que você faz muita coisa, até mais do que você deveria em quantidade, mas parece que nunca foi suficiente e sempre tem algo para resolver? Isso mesmo quando está tudo resolvido. Então a pessoa vai lá, responde mensagem, então assim, você não deixou nenhuma mensagem pendente no WhatsApp. Você olha lá o seu WhatsApp, tá ali, ó, conferindo tudo, ninguém ficou para ser respondido. Você respondeu todo mundo. Você olha na questão do trabalho, tem coisa que você não consegue fazer mais hoje. Já passou do horário, você só vai conseguir resolver amanhã, até porque você precisa de retorno de outras pessoas. Então você não vai conseguir terminar o que ficou pendente pro dia de amanhã. Ou seja, não depende de você. As coisas de casa, você foi lá e resolveu tudo. Você fez o que estava necessário fazer para arrumar a casa, sei lá, lavar uma louça, lavou as suas roupas, arrumou ali as coisas simples de casa, arrumou a cama, colocou as roupas ali no lugar, mesmo que você não tenha dobrado, jogou naquele canto lá, que é o canto onde ficam as roupas sem dobrar, na verdade, que eu sei que você tem. E mesmo fazendo tudo, e você vendo ali que, na teoria, nenhuma tarefa ficou pendente, parece que ainda está faltando alguma coisa. Então, assim, não importa o que você faça, nunca é suficiente. Se a gente colocar para aquela questão relacionada a pessoas, a quem você conhece, a quem você conversa, parece que você fez tudo por aquela pessoa. Você foi lá e conversou, você perguntou como é que ela estava se sentindo, você ouviu tudo que ela tinha para dizer, você tentou se esforçar para compreender o que ela queria te dizer, mas mesmo assim, ela ainda fala que você não a compreendeu. Ela ainda fala que você está errado, ela ainda fala que você parece que não entendeu o que ela quis dizer, mesmo você demonstrando ali toda a empatia possível, ou pelo menos tentando, ainda parece que não é o suficiente. Ou então, naquelas questões assim, relacionadas, né, um exemplo meu, que aconteceu comigo esses dias, foi o próprio canal. Esse canal aqui, ele tá recém-criado, né, tô começando ele há pouco tempo, e tenho paciência. Com o tempo ele vai desenvolvendo, ele vai sendo mandado para as pessoas que precisam. Mas atualmente, por causa do meu trabalho, eu tenho postado só 2 vezes por semana. O que para muitos pode parecer pouco, porque a semana tem aí 7 dias. E esses dias aí, eu estava parando para refletir na minha agenda, o que eu ia postar, e eu vi que postando 2 vezes por semana parecia muito pouco. Falei, nossa, parece que não é o suficiente. Então, isso aí é um exemplo do que é, como nós paramos para medir o nosso dia com uma régua meio estranha. Muitas das vezes você para ver e para observar aquilo que você ver e observar é bom, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer. Você para medir aquilo que você fez pela quantidade ou então pela importância daquilo que você fez ou deixou de fazer. Então, às vezes você fez muita coisa, mas se para você esse muito que você fez não é importante, tem aquela sensação de que não tem nada resolvido. Por quê? Você fez muita coisa, mas ainda assim tem coisa pendente. Ou então, quando você também faz o que tem que ser feito naquele dia, mas você não consegue descansar. Por quê? Porque na sua cabeça ainda não parou o processo de pensar no próximo, na próxima etapa, na próxima coisa que você tem para fazer. Né? Então, eu não sei, assim, basicamente de onde veio toda essa nossa pressa de tentar resolver tudo num dia só. Mas a gente pode tentar lembrar de algumas coisas que aconteceram nos últimos anos. Né? Eu não sei se aquele tempo, né, aquela janela de tempo que tudo mudou em 2020, né? Aquilo que você sabe que eu estou falando, que nós tivemos que ficar em casa. Eu acho que isso deve ter influenciado um pouquinho, porque como a gente ficava muito tempo em casa, eu acho que a gente via coisas em casa para fazer que a gente não via quando trabalhava fora, por exemplo. Ou a gente teve que readaptar o nosso ritmo e percebeu que tinha muita coisa pendente na nossa vida que a gente não resolvia e ficava sempre para depois. Só que aí a gente foi tentando resolver tudo de uma vez, porque parecia que a gente tinha tempo, não é? Todo dia em casa, você vai ter que ficar em casa. E aí eu acho que isso também influenciou para que a gente quisesse mudar o nosso pensamento e a gente começasse a querer fazer tudo de uma hora para outra sem esperar, né? Ou mesmo se você tem um tempo para fazer, você vai lá e tenta resolver tudo de uma vez. Eu acho que também, além dessa parte desse período que nós ficamos ali sem sair na rua, o que também pode ter influenciado, eu falo muito nos outros vídeos, eu sei que pode parecer até repetitivo, mas a internet, queira ou não, ela influenciou um pouco a gente, né? Porque eu não sei se você passou por essa época, mas alguns anos atrás nós somos muito bombardeados por aquele discurso de que você sempre tem o que fazer, você nunca pode ficar parado, né? Sendo que o descanso é parte essencial de tudo que você vai fazer. Para você trabalhar bastante, você tem que pelo menos estar o mínimo aí descansado, né? Então você, às vezes, você tem um trabalho para fazer no dia seguinte que se você não descansar hoje, mesmo que não sejam ali 6, 8 horas, que é o que todo mundo pede, mas ninguém consegue dormir, você pelo menos tem que desligar um pouquinho para religar no dia seguinte, que é o que hoje em dia fica cada vez mais difícil de fazer, não é verdade? Mas o descanso faz parte de um bom trabalho, sabe? E isso acho que foi ignorado por muito tempo, né? As pessoas começaram a falar muito para nós
sobre o quanto é importante você sempre estar fazendo algo. Tem aquela velha frase, né? eh, não há nada que resista, nem lembro o número, né? Mas não há nada que resista a 18 horas de trabalho diárias, né? Eu acho que é isso, não sei se é isso mesmo, se não for, coloca nos comentários, que eu não lembro exatamente o número. E essa frase, assim, não sei pra você, mas pra mim não faz sentido absoluto nenhum, né? Porque se fosse assim, já era pra eu estar rico, então você também, né? Então, às vezes, a quantidade daquilo que a gente faz também não tem a ver com qualidade, né? E isso acho que engana muito a gente, pra gente poder pensar, muitas vezes, que a gente fez muita coisa e não fez nada, ou que a gente, mesmo fazendo muita coisa, parece que não fizemos nada, entende? Então é aquela coisa, o problema muitas vezes não é a quantidade, mas é a régua que a gente usa para medir essa quantidade. Se às vezes alguma coisa não é tão importante, você pode fazer o quanto for, vai parecer que está faltando alguma coisa, né? Ou se às vezes as pessoas ao seu redor, ou o ambiente, ou quem você segue, considera aquilo uma coisa que não tem importância, mesmo que você considere, pode parecer que não é mais, né? Então, às vezes, você passar um tempo descansando, se todo mundo ao seu redor falar que descanso é errado, vai chegar uma hora que você vai falar assim: poxa, é verdade, só eu que estou descansando e todo mundo está ali trabalhando, trabalhando, trabalhando. Será que só eu que faço isso? Você pode até não achar errado, mas pelo menos se questionar, assim como eu fiz, acho que você vai. Você vai olhar e falar assim: meu, parece que está todo mundo ali, ninguém tem tempo para descansar, é só eu. Estou fazendo alguma coisa de errado? Ou será que eu estou certo? Será que eu estou certo em descansar pelo menos um tempo que eu preciso? Enfim, acho que isso gera vários questionamentos, mas é porque muitas das vezes é a forma que a gente mede o que nós estamos fazendo ou não, que diz se aquilo parece ser suficiente ou não, né? E uma coisa muito importante de nós lembrarmos é que isso tem que ser muito bem dosado, sabe? Muito bem organizado para que não vire um desgaste, né? Eu me desgastei muito com isso várias vezes, né? No decorrer dos meus 34 anos, tenho muito ainda para viver. Eu não sei a idade que você tem. Quiser colocar nos comentários também a sua idade, o que você viveu também, fica na liberdade, porque os comentários são para isso. Mas nesse tempo aí meu de vida, de 34 anos, eu acredito que eu entendi muito que isso me gerou vários desgastes, né? Eu comecei a tentar pensar em como que isso poderia parar um pouco, sabe? Então, como que eu posso, às vezes, diminuir um pouquinho, como que eu posso ajustar aquela medida, se eu fiz muito, às vezes eu fiz muito mesmo, e é hora de descansar. Ou mesmo no dia que eu não fiz nada, ou fiz pouco, será que esse dia não era para fazer pouco mesmo? É um dia atípico? Será que no feriado, será que um final de semana não é um dia que você tem que fazer pouco mesmo porque você já fez muito nos outros dias da semana e você pode descansar um pouquinho? Né? Você tem esse direito por conta de você ter trabalhado, entende? Então, é aquela coisa. Pensando nisso, eu acredito que muitas das vezes não é o que faz a gente pensar que a gente o que a gente faz não é suficiente, não é muitas vezes a falta de esforço, mas a dificuldade de entender o que é esse suficiente, entende? Então, às vezes é suficiente para você e não é para os outros, ou às vezes não está sendo para os outros e é para você, e aí fica aquela expectativa desnivelada. E isso, infelizmente, pode gerar aquela sensação de que você sempre está errado ou está diferente, sabe? Mas é importante entender que cada um vai ter a sua forma de medir as coisas e saber se isso é ou não suficiente. E é uma coisa que cabe a você descobrir. O que você acha disso? Faz sentido para você? Coloca nos comentários a sua opinião e aguardo você no próximo vídeo. Por enquanto é isso e eu só estava pensando alto. Tamo junto.